Olha, se tem uma coisa legal que a gente gosta de fazer todo ano é aquela chamada retrospectiva. Então, eu quero fazer um convite para você agora e te convidar para fazer uma retrospectiva do que aconteceu no futebol brasileiro no ano de 2024. Uma coisa que não aconteceu em 2024 foi a lei da SAF no futebol brasileiro, que surgiu em 2021. O primeiro clube a se tornar SAF aqui no país foi o Cuiabá. Mas a primeira SAF a ganhar um título brasileiro foi o Botafogo, que não era campeão brasileiro desde 1995, com aquela camisa que ficou marcada, Seven Up, aquele refrigerante de limão americano. E por que que isso é legal? Porque a gente vê um movimento de vários clubes se tornando SAF. E eu não quero dizer que se tornar SAF é motivo de, por exemplo, é uma certeza de que vai dar certo. Até porque a gente tem bons exemplos no futebol brasileiro que não se tornaram SAFs e que têm bons trabalhos, como é o caso do Palmeiras e do Flamengo. Mas a gente vê alguns outros clubes se tornando protagonistas aos poucos, como é o caso do Botafogo, que foi campeão da Libertadores, título inédito, vai disputar o Super Mundial no ano que vem, e também foi campeão brasileiro. Um time bem interessante, que com o Arthur Jorge jogava um futebol bem bonito, jogadores que aqui no futebol brasileiro a gente não comentava muito, né? O Luiz Henrique, quando estava jogando lá na Espanha, ninguém falava dele aqui no futebol brasileiro. O Botafogo trouxe, fez um futebol muito interessante com ele jogando pelo lado do campo, trouxe também o Almada, e aí você vai entrar numa discussão mais ampla, talvez, de falar, bom, mas a SAF injeta dinheiro e o clube não arrecada tanto quanto ganha, e isso torna desproporcional o resultado. Mas se a gente olhar dessa forma, por exemplo, a gente vai ter sempre os mesmos campeões. Por quê? Pensa comigo, qual a chance de um clube vencer, um clube pequeno, que ganha pouco direito de transmissão, que não consegue lotar estádio e, por exemplo, mesmo que lotasse, a arrecadação é baixa porque o preço do ingresso é barato. O preço da camisa também é barata, ganha menos de patrocínio. Ou seja, esse clube tem várias fontes de renda, ganha menos de sócio torcedor também, porque não só tem um número menor de sócios, mas que pagam planos mais baratos. E aí você pega um time do tamanho do Palmeiras, tá? Para colocar aqui no estado de São Paulo, que é o clube que mais tem sócio, ganha um dos maiores direitos de transmissão de todo o futebol brasileiro, tem agora um preço recorde na sua camisa, que durante muito tempo ficou estampada aí com Crefisa e Fã, mas que vai passar a ganhar cerca de 100 milhões de reais por ano só de patrocínio do Master. Além disso, é um time que chega longe nas competições, consequentemente ganha premiações mais interessantes, lota estádio, o preço do ingresso é caro, faz show no seu estádio, ou seja, tem uma arrecadação muito mais interessante. Como um time pequeno vai brigar com esse Palmeiras, ou seja, o nosso futebol começou a criar uma disparidade onde os clubes que detêm grande parte do dinheiro chegam sempre lá na frente. E existem outros fatores do futebol que não são só o dinheiro. Mas você vê um campeão brasileiro que não seja Flamengo e Palmeiras é muito legal pro futebol, não é? É legal a gente ver um time que foi campeão pela última vez lá em 1995 voltar a ser campeão. E com jogadores que jogam e atuam com a camisa da seleção brasileira, como é o Luiz Henrique, que não fazia parte da seleção brasileira antes de jogar pelo Botafogo. O Igor Jesus, que estava esquecido lá no Oriente Médio, jogava bem, é verdade, lá no Catar, mas que, pô, no futebol brasileiro se tornou um dos protagonistas do ano, vestiu a camisa 9 da seleção brasileira. E aí você tem times fazendo frente com Flamengo e Palmeiras, isso é muito interessante. Outro clube que a gente pode dizer que está numa mudança de destino para o ano de 2025 também é o Cruzeiro, que passou 3 anos na Série B com um time ruim. Muita gente falava do Cruzeiro, do risco de falência do Cruzeiro, foi comprado pelo seu ídolo, Ronaldo Fenômeno. Acho que nem podemos dizer ídolo, né? Acho que seria até uma forma de levantar muito o Ronaldo para a torcida do Cruzeiro. Mais um ídolo nacional, Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro por 400 milhões e passou o comando da equipe para o Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH. E em 2024 a gente já viu uma equipe do Cruzeiro muito interessante. É verdade, um pouco perdida no extracampo, principalmente na escolha do técnico, né? A gente vê perfis diferentes, começou com o Seabra, depois terminou com o técnico Fernando Diniz, mas a gente já vê uma equipe bem competitiva dentro de campo. Estou curioso para ver como vai ser o estadual desse Cruzeiro, que pretende em 2025 contar com a chegada do Dudu, um dos casamentos que acabaram em 2024, né? O Dudu do Palmeiras, que quase vestiu a camisa do Cruzeiro já em 2024, vai vestir em 2025, graças ao Alexandre Matos.
e ao trabalho que ele faz no extracampo. Além disso, a gente pode ver o Gabigol, mais um dos casamentos que a gente não sabia quando ia acabar, um dos grandes ídolos da história do Flamengo, que jogou muito bem no Santos, jogou bem no Flamengo, não foi muito bem na Europa, mas que aqui no futebol brasileiro cansou de dar provas de que é um jogador decisivo, principalmente nas finais em que ele disputou. E agora é um jogador que chega para vestir também a camisa do Cruzeiro, junto com o Lautaro Dias no ataque, por exemplo. Então a gente vê um time do Cruzeiro bem interessante para o ano de 2025. Acho que a gente já vai ter um campeonato mineiro muito bom no início do ano. Além disso, falando de campeonato mineiro, o Paulinho que sai do Atlético Mineiro para ir para o Palmeiras, um time que fez janelas de transferências ao longo dos últimos anos mais modestas, fez contratações pontuais para os times do Abel Ferreira, inclusive a gente viu alguns atritos, né, ao longo do caminho, do Abel pedir reforços e a Leila não entregar os reforços que ele pediu. Agora a gente vê um Palmeiras um pouco mais agressivo no mercado. Um pouco não, eu diria até muito agressivo. Contratou o Paulinho, contratou o Facundo, tá abrindo o cofre, tá ganhando mais com patrocínio, vai disputar o Super Mundial, vai ganhar mais com os direitos de transmissão que estão sendo discutidos, né? A gente tem a Liga Forte e também a Libra. E com isso, os clubes vão passar a ganhar mais com o direito de transmissão. E o Palmeiras, óbvio, né, pelo protagonismo que tem nos últimos anos, vai ser um dos times mais beneficiados, que vai ganhar mais dinheiro. Então, o Palmeiras, com uma equipe bem competitiva para o próximo ano, não conseguiu o tricampeonato brasileiro por pouco, quase consegue empatar com aquele recorde histórico, né, do time do Muricy Ramalho, São Paulo de 2006, 7 e 8, tricampeão seguido brasileiro nos pontos corridos. O time do Abel Ferreira quase conseguiu esse feito se não fosse pela campanha histórica do Botafogo do Arthur Jorge. Além disso, o Botafogo foi campeão da Libertadores, um título inédito. E no ano que vem, no Super Mundial de 2025, teremos três equipes cariocas, quatro brasileiras, três cariocas, apenas o Palmeiras, uma equipe paulista. Estou curioso também para saber como vai ser o Mundial em 2025, né, com essa mudança de formato. Por exemplo, essa do Intercontinental, confesso que não me agradou muito. Ah, mas é o mesmo formato que era antes. Mas acredito que essa nova competição, o novo Super Mundial, tirou o brilhantismo dessa competição que a gente considerava o Mundial de Clubes. Esse provavelmente vai ser um Mundial de todo ano, mas o Super Campeão Mundial vai ser, acho que, o time a ser falado. E com tantas equipes europeias, acho que fica ainda mais difícil de competir. Se a gente fala de uma disparidade no valor econômico das equipes dentro do próprio cenário nacional, essa disparidade fica ainda maior quando a gente leva para o cenário continental. A gente vê um grande investimento na Liga Saudita, na Liga Europeia, também na MLS. Os salários que são pagos nessas competições, a gente vê algumas equipes do Brasil conseguindo pagar. Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, o Cruzeiro agora pagando ali um alto salário, provavelmente, para o Gabigol no próximo ano, mas ainda assim tem salários lá fora que não dá para pagar aqui no futebol brasileiro. Exemplo, o salário do Neymar no Al Hilal, do Malcom. Além disso, uma coisa muito legal que aconteceu no futebol brasileiro no ano de 2024 foi a gente voltar a ter um melhor do mundo. O Vinícius Júnior, que com toda a sua briga contra o racismo lá fora, vamos falar a verdade, que não é bem vista por grande parte da classe, das pessoas que formam o futebol. Acredito que eu, como jornalista, ou os outros jornalistas acreditam que é importante de fato ele se posicionar, ele brigar. De fato, como ser humano, é necessário. Mas vamos falar também que muitos dos jogadores que atuam com ele no Campeonato Espanhol não gostam desse Vinícius, que chama essa responsabilidade, que coloca o dedo na ferida e que cutuca não só os jogadores, como também personalidades do futebol. E aí a gente vê o Vinícius perder a bola de ouro. Foi um golpe duro, acredito, para o Vinícius Júnior, mas que depois foi recompensado com a vitória dele no prêmio The Best e também no Globe Soccer Award. Ou seja, dos três prêmios de melhor do mundo, o Vini levou dois. E além disso, o Robozão, grande ídolo do Vini, e posso falar que meu também, falou que o Vinícius merecia a bola de ouro e que a premiação foi injusta. É óbvio que o Rodri também, de certa forma, merecia pelo que ele fez com a seleção espanhola e também com a camisa do Manchester City.
Mas no City ele não foi o melhor jogador e na seleção espanhola a gente pode falar que também não foi o grande protagonista. O Vinícius talvez não tenha sido o grande protagonista que a seleção brasileira precisava no momento da ausência do Neymar, mas no Real Madrid aí é indiscutível. Ele foi o protagonista junto com o Jude Bellingham e o próprio Bellingham assumiu que o Vinícius era o cara desse Real Madrid. Então, não tem como questionar a premiação e o merecimento do Vinícius Júnior com relação ao prêmio. Mas quero que você deixe nos comentários antes de se inscrever aqui, ó, se inscreve no canal, deixe seu like. Em 2025 vamos nos ver muito por aqui, pode confiar. Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários, claro, qual história do futebol brasileiro mais te marcou no ano de 2024. É isso, boa virada de ano, muita saúde, paz, prosperidade para você e para sua família e nos vemos em 2025. Um grande abraço, fui!